Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os estudos de projeto de máquinas, mais precisamente molas, com um pouco de foco em molas helicoidais. No vídeo passado a gente viu o início do tópico estabilidade do livro de Shigley, projeto de máquinas de Shigley, né? E a gente vai continuar ele. Basicamente, o tópico de estabilidade define quando a mola vai flambar, certo? A gente vai falar dele, é um tópico não muito grande, mas eu sempre torno ele grande e mais difícil. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Federal do Ceará. Eu vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena e Reggio Emilia. Me graduei em 2024. Entrei para o doutorado, que é onde eu estou agora, na Universidade de Brescia, certo? Carteirada dada, vamos começar. Deixa eu ver. Ok. Aqui, página tal, 522. Né? Então, podemos já falar disso. Ok. Então, estabilidade, né? A gente viu que existem certas limitações para a mola ser usada, certo? Quando a mola é excessivamente carregada, ela pode sofrer flambagem se ela admitir certas características. Uma delas é o tipo de material, comprimento da mola não carregada e por aí vai, certo? Como a gente viu no vídeo passado, similarmente as molas podem flambar se eu aplicar uma carga extremamente elevada. Então vai depender ali, se a carga é muito elevada, essa mola pode ter um material muito fraco ou ela pode ter um comprimento longo. Ok. Existe uma deflexão nessa mola, certo? E a gente vai entender o que é que leva a isso, certo? Então, molas helicoidais, né, podem flambar e a deflexão devido a essa flambagem, a deflexão causada por essa carga pode ser calculada pela seguinte equação. Essa equação será o quê? Y, certo? A gente chama de YCR, critical, né? Condição crítica, né? Certo? Condição crítica e de trabalho. E isso é o que? Seria igual a L0 vezes C1, que é um coeficiente, C1 linha, aí eu abro parênteses, que é 1 menos 1 menos C2 linha dividido por lambda efetivo ao quadrado. Fecho parênteses, isso aqui é uma raiz quadrada. Ok. Certo? Então vamos aqui definir os parâmetros, certo?
Esse parâmetro aqui é o que chamamos de Effective Slenderness. Acho que em português poderia ser dito como esbeltez efetiva. Vou ver aqui no tradutor. Efetiva. Aí escrever efetiva com 2F. Meu Deus. Certo? Esbeltez efetiva. E é uma razão, como a gente pode ver, é uma ratio. Eu vou já escrever essa razão. Ok. O YCR é a deflexão. Certo? Ok, eu tenho que C1 e C2 são constantes elásticas. Certo? Constantes elásticas. E aqui estão nossos parâmetros. L0 é o comprimento inicial, se não me engano, não carregado. Só para confirmar. Exatamente, free length. Vamos só deixar aqui tudo bem descrito. Aqui. Comprimento. Livre. Certo? Beleza, comprimento livre. Temos aqui todos os termos. Agora a gente vai escrever o que é que são esses coeficientes elásticos e a esbeltez efetiva. Cada um é uma pequena razão. Então temos C1, não, vamos começar pela esbeltez. Lambda efetivo. Vamos lá. Ok. Esbeltez efetiva. Esbeltez efetiva da mola, estava correto. Traduzi correto. Então, isso aqui será igual a alfa vezes comprimento livre vezes d, diâmetro da espira, certo? Já conhecemos. Aí teremos os constantes elásticas. Aqui é parâmetro de material, certo? Então vai ser módulo de elasticidade dividido por 2 vezes o módulo de elasticidade menos o módulo de cisalhamento. O C1, né? O C1 linha, no caso, C1 linha. C2 linha
2 seria 2π ao quadrado vezes módulo de elasticidade menos o módulo de cisalhamento, certo? Dividido por 2 vezes módulo de cisalhamento mais o módulo de elasticidade, certo? O termo alfa é vamos ver se eu consigo tradução disso aqui. O alfa, ele é o end condition function, que seria uma constante de condição final, certo? Constante de condição final. Ok. Aqui temos um parâmetro que depende de como a espira está sendo montada. Nos outros vídeos anteriores a gente comentou dos extremos da espira, que é quando a gente retifica para poder melhor assentá-la. Então, esse parâmetro está muito conectado com isso, certo? Ele é tabelado, certo? Beleza. Ok. Certo, ok. Então vamos falar da esbelteza efetiva. A esbelteza efetiva a esbelteza efetiva é uma razão que indica o quão propensa a mola está à flambagem. A flambagem, certo? Esse parâmetro leva em conta não
apenas a geometria da mola, mas também suas condições de apoio, né? Tem um detalhe interessante aqui. O termo efetivo efetiva, né? Que a gente usa, esbeltez efetiva, advém advém da razão entre o comprimento LF é o quê? Esqueci. Sólido é o LS é o comprimento livre? Ah não tá botando LF aqui, L0. Isso aqui é outro termo, vou chamar de L0, senão vou me confundir. De onde vem esse termo esbeltez efetiva? Ele advém da definição L0 dividido por D, pelo diâmetro de espiras, das espiras, certo? Que é uma indicação de como a mola pode estar livre, guiada ou parcialmente restrita. Ok. Beleza. Agora a gente vai falar dos coeficientes.
Os coeficientes C1 e C2 isso, gosto assim. C1 e C2 são como eu suspeitei, relacionados à torção e inclinação. São também relacionados a condições de apoio da mola. Mais precisamente, a inclinação, né? Mais precisamente a sua inclinação. São parâmetros, são coeficientes que controlam o efeito do comprimento livre, certo? Porque uma das coisas que define ali a esbeltez da mola efetiva, né? A esbeltez efetiva é esse comprimento livre, né? Se a mola é muito longa, ela vai ter uma grande tendência a flambar. Basta ver que na fórmula, onde é que está o L0, está bem aqui, ó, está multiplicando. Então, se a L0 for muito grande, essa deflexão vai ser grande. Então, são coeficientes que controlam o efeito do comprimento livre, L0. Certo? Na tendência à flambagem. Temos C2, certo? C2. Aqui, deixa eu corrigir. C1 é um coeficiente. Emendei aqui. É C1, controla o efeito de comprimento livre, e C2 agora a gente vai ter o fator geométrico, né? Em seguida, C2 aplica a correção geométrica.
certo? Ou seja, a gente vai basicamente ajustar esse modelo para trabalhar de uma forma menos não linear, certo? Tendo um comportamento mais real das espiras. É como se eu estivesse corrigindo a previsão de flambagem, certo? Para a mola real, aproximando o cálculo, né? A correção geométrica, que é um ajuste para não linearidades, né? Não linearidades. Trazer essa abordagem teórica para ser aplicada em um componente real, ou seja, para comportamento real das espiras. Certo? E para diferenciar a mola de uma coluna ideal. Tanto que se a gente olhar o C2, a gente vê π, né? E ele já indica que é um círculo, né? Ele já indica aqui efeitos geométricos, né? Então, beleza. Então, comportamento real das espiras. E para diferenciar o modelo de uma mola real, modelo de mola real, para uma coluna, diferenciar o modelo de uma mola real de uma coluna ideal. De novo. De uma coluna ideal. Em outras palavras, C2 aproxima a deflexão, aproxima a fórmula de deflexão de uma coluna de uma coluna ideal para uma mola, que não é uma coluna ideal. Perfeito.
Aí eu tava falando, coluna ideal. A flambagem de uma mola não é exatamente como uma coluna de Euler. Seria a coluna ideal. Ao invés disso, trata-se de uma mola helicoidal e suas características e sua flexibilidade. Vamos botar a sua flexibilidade. Certo? Trata-se de uma mola helicoidal. Vamos botar assim, sua flexibilidade, vírgula. E o que? Como é que eu posso dizer isso? Trata-se de uma mola helicoidal, sua flexibilidade e não ser um sólido contínuo. Não ser um sólido contínuo. Beleza. Ok. Acho que deu pra pegar aí. Vamos falar rapidamente dessa equação ainda. Copy. Vou botar aqui, paste. Ok. Certo. Existem dois pontos interessantes aqui. A gente sabe que eu tenho aqui a razão do coeficiente geométrico. A gente já até pode colocar aqui, né? Condição aqui, constantes elásticas. Vou botar aqui. Deixa do jeito que tá. Não preciosismo não. Ok. Temos aqui um detalhe importante. Certo? Que é o quê? Quando essa razão C2' coeficiente geométrico dividido pelo esbeltez efetiva ao quadrado, quando isso se torna maior do que 1, certo?
a gente atinge uma condição chamada estabilidade absoluta. Certo? Então, na deflexão, a estabilidade absoluta é alcançada quando essa razão, né, razão do coeficiente geométrico pela esbeltez a esbeltez efetiva ao quadrado é maior do que 1. Quando C2' é maior do que 1. Isso significa isso sugere que a condição para se obter, para se obter uma estabilidade absoluta vai ser muito dependente do nosso L0, ou seja, do comprimento livre. Vai depender de L0. L0, para eu atingir essa condição, ele tem que ser menor. Menor que o quê? Que π vezes diâmetro das espiras vezes o alfa. Vamos já falar desse alfa aqui também. Certo? Vezes abre pro cochete, que é o que? 2 vezes a diferença do modo de elasticidade pelo modo de cisalhamento. Então fecha parênteses, dividido por 2G, módulo de cisalhamento, mais um módulo de elasticidade. Ok. Isso tudo dividido pela raiz quadrada. Ou dividido pela raiz quadrada, pelo amor de Deus. Isso tudo é uma raiz quadrada. Tudo dentro do cochete, evidentemente, né? Então, para que eu tenha essa estabilidade absoluta, eu preciso ter essa relação aí atendida. Ok. E a gente vê que dentro dela tem um parâmetro alfa. Que eu quero ver o nome dele em português aqui, peraí. Certo? Então a gente vê que o que é que a gente tem dentro dessa equação? A gente tem contribuições geométricas e de alojamento, que é o que? Que é o alfa. E temos contribuições de material. Então vamos botar aqui
métrica, contribuições geométricas e de alojamento. Certo. Aqui, contribuições de material. Certo. Então, dentro daqui a gente tem um parâmetro alfa, que, como eu disse antes, certo? É and. Como é que é o nome, né? And condition constant. Aqui é a constante de estabilidade. Já bateu o sono já. Constante de estabilidade da mola, certo? Uma desgraça. Ok. Constante de estabilidade da mola. Dentro da relação acima, encontra-se a constante de estabilidade da mola. Certo? E como eu falei, ele depende de como essa mola é suportada. Por quê? Porque ele mede a tendência, basicamente a tendência da mola à flambagem. Mede a tendência da mola à flambagem. Certo? Beleza. Então, assim, uma mola muito longa ou muito curta pode dobrar facilmente ou ficar bastante estável. Eu ia escrever drobar, puta que pariu. Pode dobrar facilmente ou ficar ainda mais estável. Ok. Alfa, né, o parâmetro alfa, vamos escrever por extenso, a constante de estabilidade da mola alfa
quantifica o equilíbrio entre rigidez lateral e tendência à instabilidade. Por quê? Porque na hora da aplicação, o comprimento da mola ele não é livre, né? Ele vai depender de onde essa mola vai ser montada, certo? Então a constante de estabilidade, alfa, quantifica o equilíbrio, o trade-off, o compromisso entre rigidez lateral e eu tenho uma mola muito curta e tendência de instabilidade, eu tenho uma mola muito longa. Beleza, esse parâmetro ele é tabelado. Certo? Então, eu tenho o quê? Aqui a tabela, né, onde eu tenho a constante, alfa, e como é que eu posso dizer? Tipo de suporte, o tipo de sede. Da mola. E estes seriam o quê? Superfícies paralelas e retas. Ou seja, um encaixe, né? Eu vou colocar a mola entre superfícies que estão paralelas à mola, ou seja, pode ser um furo, né? E a mola vai ficar ali. Esse encaixe vai ajudar a mola a trabalhar. É como se eu tivesse aqui a mola. Oh, desenho lindo. Está aqui a mola e eu vou colocá-la aqui. Aqui a superfície paralela vai fazer uma constrição. Beleza. Então aqui o alfa eu posso quantificá-lo como 0,5. Existem outras 3 condições. Uma extremidade suportada, eu ia botar suporte com 2P, suportada por uma superfície reta perpendicular ao eixo da mola, por reta perpendicular ao eixo da mola. E aí nesse caso o nosso valor cai um pouquinho, né? Extremidade suportada pelo eixo da mola e a outra extremidade
e outra extremidade articulada. Aí nesse caso, nosso valor cai ali para cerca de 0, cai não, aumenta, meu Deus, 0,707, certo? As duas, a gente pode também dizer pivotado, né? Uma extremidade pivotada. Esse símbolo aqui é o símbolo de perpendicular. Então, o outro caso é com as duas extremidades articuladas, ou seja, pivotadas. As duas extremidades estão pivotadas. Novamente, a alfa aumenta e vai aumentar para 1. E eu tenho o último caso, onde eu tenho uma extremidade livre. Então, o último caso, uma extremidade livre. E a outra é separada. E a outra pivotada. Não, pivotada não. Não é pivotada não. Fixa. Beleza. E aqui, o meu alfa sobe para 2. Então já temos aí um valor bem diferente. Certo? Exemplos. A gente pode pegar essa equação e aplicar já para um caso de molas de aço. Considerando uma mola de aço de extremidades retas, ground squared, Então, considerando uma mola de aço de extremidades fechadas e retificadas. Essa equação vai ser simplificada porque eu já tenho todas as condições de material, né? A equação de deflexão, que eu fiz aqui, hein?
equação, né, que é o que a gente está vendo. Não, nessa não. Mas é basicamente isso. Copy. Agora sim. E nem é equação mesmo, é a correlação. A correlação de C2' e L0, comprimento livre, se torna... Bom, quando a gente aplica isso para esse tipo de caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o alfa, superfície reta, fechada, vai ser 0,5. Então, alfinha aqui fica igual a 0,5. Né? L0, para esse caso, como já visto nos vídeos anteriores, vai ser ali por volta de... vai ser... não, L0 não, correto, né? Aí a gente coloca o que? O material, que é o aço. Então, o que é que seria aqui? Se o material é o aço, então eu já tenho definido os termos, os módulos, né? Beleza. Por fim, L0 se torna L0 menor que 2,63 vezes D dividido por alfa. Alfa é 0,5. 1 dividido por 0,5 é 2. Logo, o L0 para esse caso, o L0 para garantir que eu não vou ter instabilidade, pelo menos em excesso, será L0 menor que 5,26 vezes o diâmetro da espira. Esse é o comprimento de segurança aqui, para eu evitar flambagem. Para esse caso, mola de aço com extremidades fechadas e retificadas. E aí como que você calcula para as outras? Basta substituir as propriedades de material, módulos e as características de mola que a gente viu nos vídeos passados, que a gente deduz LF, D, né? O alfa também, de acordo com a característica da mola, também entra, né? Basicamente isso. Ok? Acabou, chega, tô cansado. É isso. Hoje a gente viu instabilidade, a gente já se ligou que molas podem sim flambar, apesar da sua flexibilidade e capacidade de lidar com deformações, né? Molas podem flambar, inclusive com uma certa, dependendo do caso, pode ser até fácil, né? Dependendo da altura dessa mola, certo? E do trabalho feito nela, da carga aplicada, quanto pouco que vai ser essa carga aplicada. E aí vai depender do material, vai depender da geometria da mola e vai depender de como eu assento ela, certo? Bom, se o meu assento não provém uma estabilidade, eu vou ter uma maior tendência à flambagem. E aí, no fundo, o que a gente fez foi pegar cada dado desse e contabilizar no comprimento livre da mola. A gente comparou a mola com uma coluna ideal, com a coluna de Euler. Ok? Nos vemos no próximo vídeo de tortura acadêmica, que eu já tô cansado e tá calor pra caralho aqui na Itália. Até lá, senhores. Até a próxima. Tchau.